Graças a Deus pela sua vida. Queridos, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Senhor Jesus por estar aqui juntamente com vocês, trazendo uma palavra que vem do coração de Deus. Hoje, ao perder o sono pela manhã, mais ou menos 5h30 da manhã, eu perguntava para Deus: Senhor, o que queres que eu diga hoje? O que queres que eu pregue hoje naquela rádio? E o Senhor Deus falava claramente desta palavra, que está no livro de João, capítulo 21. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não, Senhor. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar-lhes quem era, porque sabiam que era o Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação. Graças a Deus. Meus amados, eu fecho os olhos para pregar esta palavra, porque eu fico imaginando aquela cena: Jesus na praia, Jesus havia ressuscitado, e ali estava Jesus na praia, esperando por Pedro e os demais discípulos. Mas havia no coração de Jesus uma intenção especial, havia um objetivo especial. Jesus estava ali para curar o coração de Pedro. Sim, mais uma vez eu uso esta palavra para falar sobre cura na alma, uma cura que todos nós precisamos. Não há quem não necessite de cura. Não há um filho de Deus. Todos os que estão me ouvindo agora, todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida. Mas primeiramente eu queria dizer algo. Eu quero te lembrar acerca de Pedro. Você vai lembrar que logo atrás nesta palavra vai acontecer um fato muito estranho. Um fato marcante na vida de Pedro. Um fato que vai ferir o coração de Pedro tremendamente. E este fato foi: Pedro nega Jesus. E como foi isso? Pedro era um homem que se achava muito forte. Eu sempre imagino Pedro como um trovão. Pedro era um homem forte fisicamente, creio eu. Um pescador, um homem rude, de maneiras rudes e de atitudes rudes. Você se lembra de Pedro cortando a orelha de um soldado romano quando os soldados vieram prender Jesus? Você lembra de Pedro como um homem de uma figura forte, um homem que era intrépido, um homem que tudo com ele era na base do soco, na base do pontapé, na base da grosseria. Mas Pedro vai aprender algo com Jesus. Pedro vai aprender que há coisas na nossa alma,
há inseguranças na nossa alma que Deus precisa curar. Um belo dia, quando Jesus é preso e levado ao sinédrio para ser julgado, quando Pedro vê as autoridades, aquele povo, o reboliço que estava ali, Jesus seria levado para ser pregado numa cruz. Pedro, o forte Pedro, se torna um homem fraco, inseguro e medroso. Porque quando a coisa aperta, Pedro vai negar Jesus. Jesus disse: quando o galo cantar, você vai me negar, Pedro. E ele disse: que isso, Jesus? Eu não. Eu sou aquele Pedro que estou aqui para te defender. Mas o inusitado vai acontecer. Quando a coisa aperta, Pedro nega. Pedro recua. Pedro nega o seu amado amigo. Pedro nega aquele que caminhou com ele durante mais de 3 anos, ensinando, pregando, curando, abraçando e consolando Pedro. Muitas vezes estas coisas vão acontecer por causa das dificuldades, dos temores e das dúvidas que vinham sobre o coração de Pedro. Pedro nega Jesus. Querido, quando Pedro nega Jesus, e depois que Jesus é crucificado e morto, você imagina o sentimento no coração de Pedro? Você imagina um homem que negou o seu melhor amigo chamado Jesus, que quando Jesus precisou dele ali do lado dele, ele não estava. Quando Jesus mais precisou de amigos, quando Jesus mais precisou de Pedro, ele não estava com seu amigo Jesus. O coração de Pedro estava doente. O coração de Pedro estava ferido. Pedro então resolve voltar à sua vida cotidiana. Pedro pega as suas redes e diz: vou voltar a pescar. Vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é pegar peixes, vender esses peixes no mercado e sustentar a minha família. Sabe o que isso significa, amado? Isso é tão profundo. É quando o homem ferido volta, recua, ele não avança mais. Havia um ministério para Pedro tremendo, mas Pedro, por causa do medo, da insegurança e por causa de um coração que agora estava ferido, Pedro resolve retornar à vida antiga. Pedro então pega as suas redes e vai para o mar. Sabe o que acontece quando o homem faz algo fora da vontade de Deus? Ele não vai frutificar. E assim acontece com Pedro. Pedro vai pescar, mas não pesca um peixe. Deus estava mostrando algo para Pedro. Pedro, somente eu, Senhor, posso te curar. Somente eu, Senhor, posso te apontar o caminho, Pedro. Somente eu, Senhor, posso te dizer aonde dá peixe. Mas havia algo mais profundo do que isso que Deus estava mostrando para Pedro. O Espírito Santo estava mostrando para Pedro que não havia mais volta. Havia um ministério para Pedro encaminhar, havia um ministério preparado para Pedro e ele não podia recuar. Desse no que desse, Deus cumpriria na vida do Pedro o chamado que Deus tinha para ele. Ele então vai para o meio do mar e vai lutando com as suas próprias forças, como muitos de nós fazemos, vivendo o nosso próprio caminho, vivendo a nossa própria maneira. Pedro então, o sonho para Pedro havia morrido, mas para Deus não. Na cabeça de Pedro, ele achava que Jesus estava morto, mas ele não sabia que o sonho de Deus não morre. E ali na praia, o sonho de Deus esperava por Pedro, e este sonho se chamava Jesus, se chama Jesus. Jesus então aguarda Pedro na praia, porque Jesus precisava curar o coração de um amigo que estava ferido, que estava desolado, que estava desconsolado. Pedro então não pega nada, ele e os discípulos não pescam nada, e lá vai Pedro voltando para a praia. Quando Pedro chega próximo da praia, o discípulo do amor, chamado João, avista um homem, e João tem o discernimento, e João percebe que aquele homem era Jesus. Jesus havia ressuscitado, e Jesus agora iria aparecer para os seus amados amigos. Pedro então grita: é Jesus, o Senhor está. Aliás, João grita: é Jesus, o Senhor está na praia, Pedro. Pedro, como homem trépido, ele pula na água. Ele estava nu, e ele pega a sua capa, a sua túnica e se veste com ela rapidamente e corre na direção de Jesus. Na alegria, o coração de Pedro precisava ser curado. Pedro então corre para a praia e ali ele abraça Jesus. E Jesus perdoa Pedro, que na verdade essa palavra mostra que Jesus então vai perdoar Pedro, porque Pedro havia negado Jesus
E agora Jesus vai curar o coração de Pedro. Jesus vai dizer: Pedro, não se preocupe. Querido, não se preocupe. Está perdoado. Você não me deve mais nada. A minha morte e a minha ressurreição deveria acontecer. Já estava planejado pelo Pai. E eis aqui, ó, eu estou aqui para te abraçar e para te dizer que o seu chamado, Pedro, não parou aqui. Tem almas para você ganhar. Pedro, você não vai voltar mais a pescar peixes. Você precisa pescar almas e homens para mim. Então Jesus, naquela cena, que eu também mais uma vez fecho os olhos, porque eu gostaria de estar ali participando daquilo. Jesus havia acendido uma pequena fogueira, e havia um peixe nas brasas, e havia um pão para eles comerem, um pão assado ali. E eu gostaria de estar ali contigo, amado. Eu gostaria de estar ali contigo, amigo, sentado com Jesus, com Pedro, com João e com os demais discípulos, comendo um gostoso pão de manhã, naquele frescor da manhã, naquele frescor, a brisa do mar, a maresia batendo no nosso rosto. E eu gostaria de estar ali com você que está me ouvindo agora, juntamente com Jesus, comendo aquele pão, aquela brasa, aquela fogueira, aquecendo eles. E Jesus perto de Pedro, abraçado com João, Pedro ainda sentindo o frio da água, porque ele havia saído da água recentemente, mas ele estava ali aquecido, mais do que pela fogueira. Pedro, o coração de Pedro, estava aquecido pelo amor e pelo perdão do Senhor Jesus. Querido, muitas vezes essa cena, ela acontece nas nossas vidas. Muitas pessoas se convertem, muitas pessoas aceitam Jesus, mas um dia voltam atrás, negam a